Olá pessoal, tudo bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ocorre esse procedimento em relação à nossa relação ecológica, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, é o que ficou faltando, né? A relação ecológica, que seria a relação ecológica onde fala da relação harmônica e desarmônica. Essa relação harmônica, ela, quanto resultado da associação entre as espécies, é positiva, no qual um ou dois são beneficiados sem prejuízo de nenhum deles, né? Essa é a harmônica. E a desarmônica é quando o resultado dessa relação for totalmente negativo, ou seja, se não houver o prejuízo para um ou ambas as espécies envolvidas. Então, todos os seres vivos se relacionam uns com os outros, seja da mesma espécie ou não, né? Essa é a forma de trabalhar a relação harmônica e desarmônica, que é o que está dizendo. Ela pode ser de dois tipos, intraespecífica e interespecífica. Para a intraespecífica da mesma espécie, né? Interespecífica de espécie diferenciada. Então, a relação harmônica envolve a questão da sociedade, né? Quando eu digo sociedade, é um tipo de espécie que essa relação ela se relaciona com outros indivíduos entre si em relação ao trabalho, chamado de sociedade. Aí a gente exemplo, né? Da formiga, da abelha, dos cupinhos, né? Você vê aquelas formigazinhas tudo trabalhando, né? Para pegar o seu alimento e as abelhas também trabalham em conjunto, que chama de sociedade. Essa é uma relação harmônica. Já o comercialismo também faz parte, né, desse processo harmônico, né? É uma espécie que se beneficia do resto do alimento de outro. Eu botei aqui em exemplo urubus que comete o resto, que come, né, o resto das presas, deixando para outros animais, né? Então, existe o comercialismo entre eles, né? Essa questão do... Aí tem o tubarão e os peixes, que é o tubarão, tem aqueles peixinhos que são aremas, né? Elas vão lá, né? Somente os peixes se beneficiam do tubarão, no processo, né, bucal, que a gente chama, né? Processo bucal. Aí vem também que é a protocooperação, que é outro processo de harmônica, né, de relação, essas duas espécies envolvidas obtêm benefício, mas não é uma relação obrigatória. E as espécies ela podem viver de uma forma isolada. Exemplo, o caranguejo, a amêndoa do mar, né, que faz parte desse protocolo. Pode ser o peixe palhaço, né, anema, né, tem a proteção e o outro aproveita para, no caso, também, se alimentar, né? No caso, o palhaço se alimenta e o outro serve como a proteção, certo? Nós temos também a questão do mutualismo. Ambos se beneficiam, né? Da associação que dá profunda e se torna essencial à sua sobrevivência. Aí eu botei aqui, links são associados ao mutualismo entre algas e fungos. É aquele material que apresenta, eu botei até uma imagem lá no final, onde tem, parece assim uma parte esbranquiçada que dá aquele em árvore, né? E os dois acabam se beneficiando, tanto as árvores como os fungos, né? Esses links é como se fosse um processo de fungos, né? E o inquilinismo é uma espécie utilizada em outras como abrigo sem prejudicá-lo, pode ser temporário ou permanente. Acontece muito em plantas chamadas epífitas que moram sobre as árvores, né? É um tipo de que a gente chama inquilinismo, né? Para algumas é uma relação que a gente poderia botar também tronco de árvore, né? Estabelece esse processo, né? Como o caso das orquídeas e as bromélias, né? São tipos de quinerismo, certo? E aí a gente tem o predatismo, que já é uma relação desarmônica, né? Um animal predador caça e mata a presa para se alimentar, como o leão, né? E o búfalo, né? Então, um é o predador e outro se torna a presa, certo? E aí tem vários, né, predatismo que a gente chama, né? Como o caso
que a gente chama, camaleão e o gafanhoto, né? O camaleão estica aquela língua, né? Diretamente no gafanhoto e o gafanhoto acaba sendo a sua presa. Ao parasitismo, né? Extrai de nutrientes das espécies hospedeiras, que é prejudicado, por exemplo, verme, até homínidos que habitam o intestino humano. Aí eu poderia dizer o ser humano e a lombriga, né? É um tipo de parasitismo. Mensalismo também faz parte da processo desarmônico, é uma espécie que evita o desenvolvimento de outra, por exemplo, a raiz de certas plantas libera substâncias tóxicas, que evita o crescimento de outras na região, né? Então isso faz com que aconteça esse mensalismo, certo? E o canabilismo é a alimentação daquelas espécies, geralmente acontece para controlar a população, garantindo um aporte genético, por exemplo, a fêmea da aranha, como o macho após a cópula, né? E acaba matando, né? Isso é um processo, certo? Então, eu coloquei as imagens, ok?